Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudia de Educação Vaishnava de Belo Horizonte, da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Meu nome é Mahakrishnanam e o vídeo de hoje preza sobre o tema da alma, prova da existência da alma. Então é um tema bastante sugênere, principalmente para os dias de hoje, né, para a contemporaneidade, mas a gente vai tentar ver esse tema pela luz da filosofia Gaudiya Vaishnava, pela luz das escrituras védicas, da revelação do hinduísmo. Essa aula é uma continuação de uma aula anterior. Na aula anterior eu falei o que é o movimento Hare Krishna, para a gente poder entender um pouquinho do pensamento, da filosofia e da teologia do hinduísmo, do Gaudiya Vaishnavismo, especialmente o conceito de Bhakti e a epistemologia, né? Como que no hinduísmo, no Oriente, nos Vedas, nós aceitamos, na epistemologia, nós aceitamos a percepção sensorial, o empirismo, Pratyaksha Pramana. Aceitamos também as inferências, a lógica, os processos mentais de raciocínio, pensamento, através de Anumana Pramana, mas esses são limitados por quê? Porque os sentidos que colhem a matéria-prima para se processar os pensamentos, os sentidos são imperfeitos, além do que o homem tem 4 classes de imperfeição. Por isso, para se conhecer a verdade absoluta, infinita, ilimitada, além do homem, o homem aceita uma terceira via epistemológica, que é o Shabda Pramana, o som transcendental, a revelação escritural, que nada mais é que a experiência dos sábios, dos rishis, dos místicos com a verdade absoluta. Então, essas experiências dos sábios místicos, dos rishis, elas estão relatadas nos Shastras, ou nos textos sagrados, como a Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, as Upanishads, o Mahabharata, o Ramayana, etc. Aqui à esquerda nós vemos uma ilustração de Krishna e Arjuna, a essência do Bhagavad Gita, a relação dos dois, no campo de batalha de Kurukshetra, há cerca de 5.000 anos. E aqui à direita de vocês a ilustração da capa do Srimad Bhagavatam, ou Bhagavata Purana, que é como se fosse uma enciclopédia, né? Uma ciência teísta formulada em 12 cantos. No Brasil, em português, ela foi publicada em 18 cantos e é possível de encontrar pela BBT, a Bhaktivedanta Book Trust. Então, um dos elementos do pensamento védico, do pensamento oriental, do hinduísmo, é Sankhya. Então, Sankhya é o conhecimento básico de acordo com os Vedas. Então, esse conhecimento de Sankhya, ele preza sobre a distinção, a discriminação entre o ser e o não ser, entre o real e o temporário, entre o corpo e a alma, entre o eu e o não eu. Então, essa discriminação entre esses elementos, entre a realidade e a ilusão, isso é conhecido também como Sankhya. Por isso, os dois principais elementos de Sankhya são conhecidos como Purusha e Prakriti. Purusha, do sânscrito, pode ser traduzido como varão, como aquele que é ativo ou masculino. Já Prakriti pode ser traduzido como aquilo que é submisso, que é passivo ou inferior. Então, Purusha seria o espírito, pode ser o espírito, a alma individual, o eu, ou Purusha também pode se relacionar à suprema personalidade de Deus, Vishnu ou Krishna. E Prakriti, então, se relaciona com a natureza material e seus 24 elementos. Então, é isso, basicamente, que preza a filosofia Sankhya. A grosso modo, de maneira mais simples e geral, a filosofia Sankhya, ela elenca, é uma tentativa de contar, de enumerar. Essa seria uma tradução mais próxima da palavra Sankhya. Contar, elencar, enumerar
os elementos que compõem a Prakriti, a natureza material, que ela é formada por 24 elementos. E o princípio ativo na natureza material, o que dá vida, aquilo que dá consciência à Prakriti, já que ela é inconsciente, seria o Purusha. Então a realidade que nós estamos abarcando nesse momento é uma fusão entre Prakriti, os elementos materiais, e a Suprema Personalidade de Deus, ou em sua forma como Paramatma, Kshirodakshaya Vishnu, que é a forma onipenetrante, aquilo que ativa e que dá vida aos átomos, é aquilo que dá consciência nos átomos, Antaramya ou Paramatma, que é uma expansão de Deus, e nós, almas espirituais, que também somos expansões diminutas da personalidade de Deus, como é explicado na Bhagavad Gita. Mama Ivanshu Divaloke Diva Bhutta Sanatanaha. Assim como existe o oceano, nós podemos separar as gotas do oceano. As gotas do oceano, elas têm as mesmas características do oceano, só que a gota do oceano, ela é diminuta e o oceano é gigante. Então o oceano é comparado à personalidade de Deus e nós somos partes e parcelas desse oceano. Nós somos as almas espirituais diminutas. Então um verso importante na Bhagavad Gita, nesse clássico da filosofia e da teologia hindu, Vaishnava, é o verso 13 do capítulo 2. Ele é assim: Dehinosmin yatadehe Kaumaran yovananjara tata dehantara prapti dhiras tatra namuheti. E aí, o que vocês acharam desse verso? Vocês concordam com ele? Ah, vocês não entenderam. Ok. Então vamos trazer uma tradução para o português desse verso da Bhagavad Gita, verso famoso, verso clássico. Então a tradução é a seguinte: assim como neste corpo a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, do mesmo modo, chegando à morte, a alma passa para o outro corpo. Uma pessoa ponderada não fica confusa com essa mudança. Então, nós somos na infância, temos um corpo, na infância, temos um outro corpo na juventude, na fase adulta temos um outro corpo, e na velhice vamos ter outro corpo. Então o corpo vai mudando. O corpo muda, as nossas experiências, as nossas opiniões, tudo muda. Mas aquele observador, aquele que experimenta o mundo, esse não muda. Nós temos a impressão de que a mesma pessoa que estava na infância, apesar de muita mudança externa, tanto na parte sutil quanto na parte grosseira do corpo, mudou, porém o eu, aquele que experimenta, que observa o mundo, esse é a alma espiritual. Esse não muda. E a ciência médica, ela corrobora com isso de certa forma. Por exemplo, qual é a base do nosso corpo? Do que é feito o nosso corpo? Nosso corpo, ele é formado por células. E a ciência médica comprova que há cerca de 7 anos, essas células totalmente se modificam, se mudam. Por exemplo, quando a gente está tomando banho, a gente passa a bucha no braço, na perna, o que acontece? Milhares de células mortas vão escorrer pelo ralo do chuveiro. Ou então, quando a gente acorda de manhã, tem aquela gosma branca, nojenta, repulsiva na branca, mal cheirosa, aquela gosma branca na língua, ela é conhecida como saburra. E o que é essa saburra? Nada mais do que milhares de células que morreram à noite durante o sono. Os nossos cabelos, o fio do cabelo, são células mortas, a ponta esbranquiçada da unha são células mortas. Então, de 7 em 7 anos, há uma total renovação dessas células. Por isso, exatamente como esse verso explica, né? Na infância nós temos um corpo, na juventude nós temos um outro corpo, e na velhice vamos ter um corpo totalmente diferente. Então o corpo, que é o produto da energia material,
que é o veículo que está transportando a alma, o eu muda. Por quê? Porque é da natureza da Prakriti, do mundo material, se transformar, se modificar. Se nós ficássemos deitados numa cama e fechássemos os olhos por 5 anos e depois nos olhássemos novamente, a gente ia estar totalmente diferente. A gente não percebe, mas a cada segundo, a cada minuto, o nosso corpo está mudando. Mas a alma, ela é de natureza eterna, sempre existente, primordial. É essa alma que ativa o corpo. Qual é o sintoma da alma? O sintoma da alma é a consciência. Tudo aquilo que tem a consciência, tem consciência porque existe uma alma espiritual dentro. Por exemplo, eu agora sinto os dedos da minha mão. Eu sinto os meus pés. Se eu tocar na minha coxa, eu sinto a minha coxa. Então isso significa o quê? Que eu sou consciente do meu corpo. Então esse ser consciente, esse observador, esse que experimenta a realidade, essa é a alma espiritual. Então essa alma espiritual, que é eterna, ela passa para um outro corpo após a morte. O corpo já é matéria morta, é inconsciente. A alma não, a alma é a fonte da vida, é a vida por excelência. Da mesma forma, qual é a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto? Por exemplo, uma mesa. Ou esse computador que eu estou aqui. A mesa ou o computador, eu posso vir e dar um tapa nele. Posso pegar uma motosserra e serrar o computador. Posso jogar fluido de isqueiro e tacar fogo, como o Jimi Hendrix fez com a guitarra dele. A mesa ou o computador vão protestar? Vão gritar de dor? Vão ficar indignados porque eu estou chutando eles? E se eu chutar um cachorro? Se eu chutar um gato? Qual vai ser a reação? Eles vão ter reação? Sim. A mesa e o computador, eles não têm reação porque eles são matéria morta, são inconscientes, não tem um objeto, não tem consciência dentro desses elementos. Já tanto o gato quanto o cachorro, eles são conscientes. Por quê? Porque dentro do computador, dentro da mesa, não tem uma alma espiritual para ativar a consciência. Ao passo que tanto no gato quanto no cachorro, existe um ser consciente, existe uma alma espiritual ativando a consciência dentro daquele corpo. Essa consciência é individual, ou seja, eu sinto o que está acontecendo no meu corpo. Se eu estou com dor de cabeça, se eu estou com dor de barriga, se eu estou feliz, se eu estou deprimido. Mas o que está acontecendo no seu corpo, no corpo do outro, eu não posso saber. Eu não tenho consciência do outro corpo, eu tenho consciência apenas desse corpo aqui. Essa é a jurisdição, o local de atuação da alma, apenas um corpo, consciência individual. Então é explicado que Lavoisier, no século XIX, século XVIII, século XIX, um dos pais da biologia, ele vai dizer o quê? Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo é manutenção de massa, tudo é manutenção de energia. Tudo se mantém. Então, por exemplo, uma árvore, ela é produto, ela é formada do quê? Da terra, certo? Terra, água, os elementos materiais formam a árvore. Depois que essa árvore morre, o que vai acontecer? Ela vai se decompor e os elementos, a matéria que compõe a árvore vai voltar a ser terra. Da mesma forma acontece com o nosso corpo, ou com um prédio, depois que ele é demolido, ele volta a compor os elementos que ele se faz naturalmente, né? Os átomos voltam a se dissolver e voltam à sua origem. Então, se a natureza material, que sob certa perspectiva seria inferior, se mantém, por que no ser humano, o ser humano ele é dotado do quê? De
sensação, emoção, inteligência, razão. Ok? Essa razão do ser humano, ela consegue moldar, consegue explorar o mundo material. Sim, de uma selva eu transformo ela em cidade. Os animais eu posso controlar ao meu bel prazer, posso colocar eles em jaulas, ou posso usá-los como animais domésticos. Então a inteligência do ser humano, ela é superior. Se a natureza, que é inferior à ação humana, à vontade humana, ao intelecto humano, porque é submetida às faculdades humanas, se a natureza ela se mantém, ela não se perde, os elementos materiais, por que a vontade, por que o intelecto, por que as faculdades sensoriais mais sutis do homem iriam se perder? Não, elas não se perdem, elas passam para outro corpo. Assim como a lagarta. A lagarta entra dentro de um casulo e depois desse casulo sai uma bela borboleta. O que aconteceu? A alma que estava no corpo de lagarta, ela simplesmente passa para o corpo de uma borboleta, mas a alma continua a mesma. Então isso é o que esse verso está explicando, e isso é fundamental para a gente fazer uma ascensão, para a gente poder participar de um processo de autorrealização. Qualquer religião que almeje buscar a Deus, ela tem que entender essa questão, esse beabá, esse conhecimento básico, que a alma espiritual é o eu, e esse eu habita o corpo, mas é diametralmente oposto a esse corpo material. Eu não sou esse corpo material. Essa distinção entre corpo e alma, matéria e espírito, Sankhya, isso é fundamental para a gente adquirir conhecimento e visão da realidade e assim se posicionar de acordo com a realidade, para ter traçado a nossa meta, o nosso objetivo e seguir rumo em contato com o mundo espiritual, buscando o mundo espiritual, entendendo a natureza do que é falso, temporário, daquilo que é eterno e real. A alma, ela é permanente e eterna, é sempre a mesma. O corpo, ele é impermanente e ele sempre está mudando. Por exemplo, eu já dei exemplo para vocês do corpo, ou essa casa aqui, essa casa em que habito. Será que essa casa, ela tinha as mesmas características, era a mesma há 100, 200 anos atrás? Será que essa casa, como ela está, ou a casa que você está aí agora, o prédio em que você está, ele vai ser o mesmo daqui 100, 200, 300 anos? Não, tudo na natureza material é corruptível. Ele é passado pelo processo do tempo, que devora tudo, através de passado, presente e futuro. Todas as coisas são destruídas, todas as coisas são aniquiladas. Mas o eu, a alma, é eterno, jamais é aniquilado. Então na natureza material tudo é cíclico. Nascimento, velhice, morte. Nascimento, velhice, morte. Nascimento, velhice, morte. Mas a essência, os elementos, terra, água, fogo, ar e éter, continuam. Por exemplo, nós podemos juntar a terra com a água e a gente vai ter o quê? O barro. E aí do barro, da argila, eu posso fazer o quê? Um copo, um vaso, um jarro, um prato. Depois eu pego esse prato de barro, o que eu faço? Eu posso quebrá-lo. E o que vai acontecer? Esses cacos vão se juntar com a terra e nós novamente vamos voltar a ser terra. Então essa é a essência da natureza material. Ela é corruptível, ela é temporária. Mas o que dá vida à energia material, a bateria que ativa os corpos nesse mundo material, é a alma espiritual. Purusha e Prakriti. Por exemplo, quando alguém fica muito orgulhoso das suas ações, e ele vai e bate. Eu fiz isso. Eu sou isso, eu sou aquilo. Quando ele bate a mão, em qual parte do corpo que ele bate, ele toca? No coração. Por que ele não bate na cabeça?
falando, eu fiz isso, tocando a cabeça. Eu sou muito esperto, eu sou muito inteligente. Por que ele não toca a cabeça? Ele vai e toca no coração quando ele se refere a si mesmo. Porque é no coração que, de acordo com os Vedas, está localizada, está presente a alma espiritual. A alma espiritual, em última análise, não tem nada a ver com o coração. Mas ali seria a morada, seria o assento da alma espiritual, o coração. Da mesma forma como eu estou sentado numa cadeira. E se eu for buscar outra cadeira e sentar em outra cadeira, eu mudo. Então, da mesma forma, a alma sempre está mudando de corpos. Mas ela continua a mesma. É ela quem ativa os corpos. Por exemplo, o que é bombeado do coração? O que é bombeado do coração e que irriga todo o nosso corpo? O sangue. É interessante apontar que até hoje a ciência médica não consegue produzir ou reproduzir sangue em laboratório. Por isso que existem esses bancos de sangue, coleta. Por quê? Porque não se consegue fabricar sangue. Assim como não se consegue fabricar muitas outras coisas, né? Como arroz, feijão, ou mesmo a vida. Nós podemos juntar os elementos materiais. Por exemplo, a gente pode ter um corpo morto. Um homem, uma mulher, acabou de morrer. Ele está lá. O coração, os órgãos digestivos, pulmão, cérebro. Mas por que não tem vida? Porque eu não consigo ressuscitar, não consigo atrair vida para aquele corpo. Porque a alma espiritual saiu, não está mais lá. Bom, mas voltando ao exemplo do coração. Então é do coração que vem o sangue, que irriga todo o corpo, que dá vida a todo o corpo. E é nesse coração que está presente a alma espiritual. Por exemplo, uma criança pode entender esse exemplo. Se eu for dormir à noite e dormir com a cabeça em cima da mão. Fui lá, passei 5 horas com a cabeça deitada na mão, né? Usei a mão como apoio, como travesseiro. Quando eu desperto de manhã, o que acontece? A mão está formigando. Eu não sinto mais a mão. Eu não sinto mais os meus dedos. Eu não sinto, não tenho mais percepção dos meus dedos. Por quê? Porque o sangue, devido à pressão sobre a mão, o sangue não irrigou mais esses dedos. E o que acontece quando o sangue não irriga mais esses dedos? Eu perco a percepção, eu perco a sensação dos dedos. E se o sangue não irrigar por muito tempo a mão e os dedos, o que acontece? Eles se necrosam, eles se apodrecem e ficam sem vida. Estão mortos. Veja que interessante isso, né? Verdadeiro conhecimento para os Vedas não é conhecimento sobre o preço do quilo de tomate ou conhecer a energia material, conhecer os diferentes ramos, elementos da natureza material. Verdadeiro conhecimento para os Vedas significa a capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso, o eterno do temporário, a alma do corpo, o eu do não eu, a matéria do espírito. Isso é Sankhya, que se divide em Purusha e Prakriti, né? Os elementos que compõem a nossa realidade atual. Olha só, outro verso interessante da Bhagavad Gita sobre essa mesma seção de Sankhya, que vão dos versos 11 do capítulo 2 até o verso 30. Quem quiser estudar, quem quiser ler essa parte, vocês vão encontrar uma descrição muito profunda, muito viva sobre o que é a alma espiritual e o que é o corpo material. Vasansi Jirnani Yata Vihaya Navani Grinati Naro Parani Tata Sharirani Vihaya Jirnani Anyani Samyati Navani Dehi. Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma, o eu, aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. Isso também é muito claro, isso é muito direto. Isso é ultrajantemente fácil de entender. Agora eu estou usando roupas, graças a Deus. Quando essas roupas ficarem velhas, o que eu vou fazer com elas? Ou vou doá-las ou vou jogá-las fora. Da mesma forma, a alma espiritual ela aceita um novo corpo. Isso significa que a alma
entra no corpo de um bebê. Quando esse corpo fica velho e imprestável, o que a alma vai fazer? Ela vai sair desse corpo e vai para outro corpo. Por quê? Porque a alma é eterna, sempre existente e primordial. Ela nunca morre quando o corpo morre. A morte nada mais é do que o falecimento, o fim do corpo. Mas o corpo não tem vida. O corpo, ele aparenta ter vida porque a alma está presente. O corpo é matéria morta. Tanto que a alma espiritual, quando sai do corpo, no que se transforma o corpo? Em um cadáver, algo dejeto, rejeitável, que começa a se decompor. Volta a se fundir nos outros elementos materiais. Mas o que dava vida ao corpo? A alma espiritual. Então alguém poderia argumentar, né? Ah, isso eu já ouvi bastante, mas como eu posso entender de maneira prática que eu sou uma alma espiritual? Tá, esse discurso, às vezes em maior grau ou menor grau, você vai encontrar em diferentes religiões, mas como eu posso entender na prática que eu sou uma alma espiritual? Então, para aqueles que pensam que a alma espiritual ela pode ser experimentada no mesmo nível, na mesma proposta que a da ciência acadêmica, né, do que a ciência atual, ou seja, que ela pode ser verificada, experimentada, analisada em um laboratório, num tubo de ensaio, isso não é possível. Por quê? Porque a alma é espiritual, ela é antimaterial. A ciência médica ou a ciência atual, o conhecimento acadêmico, eles dependem primariamente dos sentidos, visão, tato, olfato. A ciência é totalmente material, porém a verdade absoluta ela é adokshaja, aquela que está além da visão, aquela que está além da percepção material. Então, como que nós, com os instrumentos de medição, de percepção da ciência, nós vamos conseguir capturar a alma? Então, nesse parâmetro, nesse método científico atual, ele é insuficiente, ele é falho, ele é um fracasso para poder experimentar a alma espiritual. Por isso que o conhecimento atual, ele abandonou a busca da alma, a busca do eu, a busca de Deus. Por quê? Por causa de um método, de um instrumento, de um processo inválido, de um processo que não dá conta de experimentar a alma espiritual. Tudo bem, eu não posso experimentar com os limitados recursos que nós temos, que o homem atual tem, a alma espiritual, mas eu posso compreendê-la, eu posso entendê-la. Novamente a razão, né, ou seja, os juízos sintéticos a priori, né, o pensamento consegue ir mais longe do que os sentidos e abarcar a alma. Vamos lá então nessa tentativa. Então eu trouxe aqui a felicidade. Felicidade, eudaimonia, satisfação, bem-estar. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não tem as suas ações, as suas atividades, os seus esforços para alcançar a felicidade e rejeitar a dor, o sofrimento, o desprazer, etc. Quem é que não busca a felicidade? Agora a grande questão é, quem é que realmente experimenta a felicidade? Será que a felicidade é um objeto, é um elemento, é uma coisa que se experimenta na realidade material? Essa realidade material sendo temporária, formada por começo, meio e fim, ou seja, a coisa tem um auge e depois cai. Vocês já passaram por isso? Algo que dava muita satisfação para vocês, depois para de dar satisfação, termina, acaba. Então, eu coloquei aqui a felicidade. A felicidade é através do prazer gastronômico, a degustação e o prazer da língua. O alimento é uma necessidade, é o corpo físico, mas ele também dá muita satisfação, né? O comer, o degustar,
ou experimentar diversos sabores. Então imaginem a seguinte situação: vocês passaram o dia todo no trabalho e não teve lanche, não teve almoço por algum motivo, né? Muita correria, muito trabalho, não deu tempo de almoçar. Aí vocês chegam em casa à noite e tá lá a mãe de vocês ou a esposa e ela fez aquela pizza favorita, aquela pizza que vocês mais gostam: queijo, molho, manjericão, azeitona, todos os ingredientes que vocês mais gostam. Então vocês chegaram, vocês estão com muita fome e aquela pizza que está na mesa, ela é capaz de satisfazer todos os seus sentidos, todo o paladar mais exigente da sua língua. Então você vai, senta na mesa e come o primeiro pedaço, desfruta da primeira fatia. Quando você começa a comer esse primeiro pedaço, o que você sente? Muita satisfação, muito prazer, muita felicidade. Aí a sua esposa está lá, vem e entrega o segundo pedaço. Você também come com satisfação. Ela vem e entrega o terceiro pedaço. Também ainda causa prazer. Aí vem o quarto pedaço. Aí você começa a ficar satisfeito, começa a ficar saciado. Aí vem o quinto pedaço, sexto pedaço, sétimo pedaço, oitavo pedaço. O que vocês vão sentir? Então, como é isso? Aquele primeiro pedaço de pizza causava muita satisfação, muito prazer. Já o sexto, sétimo, oitavo começa a causar aflição, começa a causar dor, começa a causar desconforto. Então aquilo que era fonte de felicidade se torna causa de aflição. Como é isso? O mesmo objeto pelo qual vocês tiravam prazer e felicidade é o mesmo objeto que vai se tornar causa de aflição, causa de sofrimento? Como é isso? Quem é que está experimentando felicidade? Será que é o eu ou será que é o corpo, a língua, a mente e os sentidos materiais? Quem é que realmente experimenta a felicidade? Ou melhor, da onde viria a sensação, o reconforto completo da felicidade? O que é felicidade? Outro exemplo. Será o corpo a real fonte de felicidade e prazer? Então todos nós temos muita estima, muito zelo, nós temos muito amor, no sentido eros, pelo nosso corpo, né? Cuidamos dele, deixamos ele muito bonito. Mas qual a finalidade de todo esse cuidado excessivo com o corpo? Será que o corpo é um veículo de prazer? Então nós podemos comer um alimento muito saboroso, nós podemos ter a companhia de alguém muito agradável e essa pessoa dá prazer para nosso corpo. Através das partes do nosso corpo nós extraímos prazer, felicidade. Será que o nosso corpo é realmente fonte de felicidade e prazer? Aí eu vou trazer para vocês o exemplo do dedo. Será que o corpo nos proporciona mais prazer ou sofrimento? O que vocês acham? Imaginem o polegar. Imagine que a pessoa amada, o seu amigo especial, vem e faz um carinho no seu dedo. Alisa seu dedo, faz um cafuné no seu dedo. Quanto de prazer isso vai proporcionar? Agora imagine que o seu namorado ou sua namorada vem dar um beijo no seu dedo. É lógico, vocês são adultos, vocês podem transferir esse exemplo para outras partes do corpo. Ela vem dar um beijo no seu dedo. Quanto isso vai proporcionar de prazer, felicidade e satisfação para você? Um beijo no seu dedão. Agora imaginem, se você pega esse dedão, esse mesmo lindo dedão, e ele é esmagado na porta, na fechadura, arrancando a unha fora.
quanto de dor, quanto de sofrimento, quanto de desconforto isso vai trazer. Quantas horas, quantos dias isso vai proporcionar de incômodo, de sofrimento e desconforto para você. Ou então se você fura com um prego, com um alfinete esse dedo, ou se você tem uma queimadura de 3º grau nesse dedo, quanto desconforto, quanto de sofrimento, quanto de dor isso vai proporcionar. Quanto que um beijo no dedão vai proporcionar de prazer e quanto que uma queimadura de 3º grau vai proporcionar, quanto tempo a mais de sofrimento vai proporcionar para você. Então, será que o corpo realmente é um veículo que nos traz mais prazer? Ou será que é um veículo que é fonte muito maior fonte de dor? Então, nós temos o belo, né? Todo mundo gosta de uma pessoa bela, bonita, sensual, atrativa, né? Que nós temos a ilustração da Isabella Rossellini e do Johnny Depp, são grandes atores, são ícones de beleza, né? Quem não se deixa atrair pela beleza juvenil que desabrocha como flores frescas? Então, por volta dos 18, 20, 25 anos, a beleza no corpo está em seu auge. Então, quando você vê uma pessoa muito bonita, o que você sente? Você sente atração. Junto com essa atração, a vontade de beijar, de acariciar, de abraçar, você também sente libido. Você sente a atração por ter relação sexual. Principalmente se você desenvolver uma amizade, uma relação. Você fica atraído por esse corpo. Você quer possuir, você quer experimentar, você quer provar, você quer se lambuzar nesse corpo. Quem é que não sente isso? Quem é que não se sente atraído pela beleza juvenil dos corpos alheios? Mas será que alguém em sã consciência, né, hoje em dia, tem que ser bem frisado isso, né, os necrófilos e toda essa turma, em sã consciência, sentiria desejo em abraçar e beijar um cadáver? Ou seja, aquela pessoa que tanto te excitava, aquele corpo que tanto te atraía, será que você vai querer abraçar e beijar aquele mesmo corpo se ele for um cadáver, se o corpo estiver morto? Por quê? Porque a alma espiritual não está mais presente dentro do corpo. Então, a linguagem afável, o brilho no olhar, a conversa agradável, tudo isso são sintomas do quê? Da alma espiritual. É a alma que deixa o corpo bonito e viçoso. Quando a alma sai, o corpo apodrece. É um cadáver. E ninguém se atrai por um cadáver. Ninguém quer ter relações sexuais, em sã consciência, com um cadáver. Por quê? Porque o que a gente busca é o Espírito Supremo. É a alma espiritual. A fonte de felicidade, de prazer, de beleza, está no espírito, na alma espiritual. O fato da gente não se sentir atraído por um cadáver, o fato do corpo ser objeto muito maior de dor, o fato das coisas materiais não saciarem os nossos desejos, pelo contrário, se você entra em contato em demasia com os objetos materiais, eles se tornam causa de sofrimento. Alguém pode dizer que tomar uma taça de vinho antes do almoço seja um hábito saudável. Mas vai essa pessoa tomar duas garrafas de vinho todos os dias. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela destrói sua vida. Ou seja, o contato em demasia com a energia material, ele é destrutivo. Ele não enriquece, ele não engrandece, ele não eleva o nosso eu. Pelo contrário, ficamos perdidos, ficamos desiludidos, ficamos frustrados. Ficamos totalmente infelizes em contato com a matéria em demasia. Por quê? Porque a fonte de felicidade para o eu, que é consciente, é o Espírito Supremo, é a consciência suprema, ou Deus, ou Krishna. Então, quando estamos baseados na crença de que eu sou esse corpo, que eu sou homem, que eu sou mulher, que eu sou brasileiro, que eu sou hindu, que eu sou muçulmano, que eu sou americano, que eu sou isso, que eu sou aquilo, essas são designações do corpo. Aceitamos as designações desses corpos como eu e aquilo que está ligado com este corpo como meus pertences, minha casa,
meus filhos, minha esposa. Mas quando acontecer a morte, quando o corpo for destruído, para onde vão essas relações? Os seus bens, a sua conta no banco, para onde vai tudo isso? Tudo isso vai ser perdido. Por quê? Porque você é de outra natureza. Você está aqui como um ator, como algo temporário. Essa não é a nossa realidade. Essa não é a nossa casa. Essa não é a nossa morada. Por isso, como que um peixe pode ficar feliz e satisfeito fora d'água? Porque fora d'água não é a natureza, não é a casa do peixe. Da mesma forma, a alma espiritual. A alma espiritual, nesse mundo material, é uma importância demasiada a nossas identidades particulares e temporárias. Assim como a roupa que a pessoa veste, nos esquecemos da pessoa em si, ou da essência que deve ser buscada, ignoramos o universal e aquilo que permeia todos. Aquilo que nos une está em tudo, e aquilo que nos separa encontra-se em detalhes secundários. Então, qual seria o método pelo qual eu posso entender na prática que eu sou uma alma e não sou esse corpo? Qual é a ferramenta? Qual é o instrumento que vai nos levar a entender, a realizar, a ter uma experiência, uma percepção profunda de que eu sou uma alma espiritual e não sou esse corpo material? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então esses nomes são nomes de Deus, mas não é um processo sectário, ou seja, de uma religião, de um povo. Não, é um processo universal. Os Vedas vão recomendar que nessa era atual se cantem os nomes de Deus, para a gente poder entender que somos almas espirituais. Pode ser qualquer nome, Alá, Buda, Jeová, Javé. O importante é que se cante os nomes de Deus, se glorifique ao Senhor Jesus Cristo, Maomé, Buda, etc. Que isso vai nos trazer conhecimento sobre a Suprema Personalidade de Deus, sobre a nossa verdadeira identidade, sobre a nossa verdadeira natureza. Ok? Então eu vou terminar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Aqueles que gostaram, deixem um joinha e se inscrevam no canal, que eu vou estar trazendo para vocês mais comparações, mais aspectos do pensamento oriental, do hinduísmo, do Vaishnavismo, do Gaudiya Vaishnavismo, da filosofia e teologia do movimento Hare Krishna, e vou estar podendo compartilhar, trazendo para vocês, ou mesmo comparar com o pensamento e com a vertente ocidental, tá bom? Muito obrigado, Hare Krishna e tchau!